pastor Tarcísio está fazendo a oração introdutória para o mensageiro dessa noite, que será o pastor Franciel, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar e apresentar o servo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai do Senhor. Nesse momento, Deus amado, a tua igreja, Senhor amado, Deus te pede uma bênção para o teu servo, Senhor amado. Pegar, Senhor amado, pregar a tua palavra, Senhor, usa o coração, para que nós possamos, Deus amado, entender a tua palavra, Senhor amado, nos abençoa, para entender, Deus, para compreender, Pai amado Deus, através do teu servo, Senhor glória, a tua palavra que tu vai enviar a tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra a Bíblia de vocês, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Ah, irmão, confesso para vocês que eu não combinei com ninguém o que seria dito hoje aqui nessa noite. Mas parece que a palavra que Deus colocou no meu coração já tinha colocado no coração dos irmãos, tanto nos louvores como nas saudações que tiveram aqui. E a gente vai continuar o que Deus já vem falando aqui nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4. A gente vai ler do 12 até o 19. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, irmãos, e vocês acompanhem visualmente, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus e é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim dos que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, a gente vem... O Aldo já falou aqui da Escola Bíblica Dominical, e hoje, pela manhã, a gente estava falando aqui algo sobre a glória de Deus, e quando o pastor me disse à tarde que eu teria oportunidade de trazer uma palavra aqui, no meu coração continuou esse tema. Muitos dos irmãos não estavam aqui no domingo, hoje pela manhã.
E eu quero continuar falando um pouco da glória de Deus, mas agora sob a ótica de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro, ele escreve essas duas cartas para a igreja da Ásia, região da Ásia Menor ali. É importante a gente dizer que não existia ainda a perseguição dos romanos contra as pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não existia perseguição. A maior perseguição ainda não tinha sido levantada. Mas os irmãos, eles eram perseguidos por todos, os seus vizinhos, os pagãos. Então, eles eram muitas vezes caluniados, as mulheres pelos seus próprios maridos que não serviam a Deus, os maridos pelas próprias mulheres que não serviam a Deus, os empregados pelos patrões que não serviam a Deus. Então, dentro da sociedade de maneira geral, existia uma perseguição. Então, eram levantadas muitas calúnias, existia muita maledicência, muita fofoca, e o povo sofria muito com isso. Para vocês terem uma ideia, naquela época, os cristãos eles eram acusados de ser canibais, porque era assim que os pagãos entendiam a ceia do Senhor. Então eles falavam, aquele povo ali, uma vez por semana eles se reúnem para comer carne e de sangue. A gente não sabe de quem, mas eles fazem isso. A ceia do Senhor para eles representava isso. Então existia uma perseguição e esse povo era caluniado. Não muito além disso, que posteriormente, quando alguns dizem que foi Nero, o próprio Nero, que incendiou a cidade de Roma ali, e ele vai dizer que foram os crentes, e as pessoas passam a acreditar nisso. Então não existia paz e nem tranquilidade para quem decidia servir a Jesus Cristo. Então, diante dessa ótica, Pedro, ele escreve uma carta para os irmãos das igrejas que estavam sofrendo essas perseguições. E se os irmãos prestaram bem atenção no texto que eu li, esse texto ele repete, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. Ele vai falar sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? E hoje pela manhã a gente falava da ocasião lá em Ezequiel, onde a glória de Deus ela se retira do povo por um momento e depois essa glória retorna. E hoje de manhã a gente falou muito sobre isso, né? Eu, o Aldo, o Humberto estávamos conversando ali junto com Gamaliel, né? Gamaliel que está ali. Então a gente falou muito sobre a questão da glória de Deus. E no meu coração ardeu para falar para os irmãos nessa noite que infelizmente a gente não encontra esse auditório aqui no domingo de manhã, né, Aldo? Então seria muito bom se a gente encontrasse esse auditório. E como eu não encontro vocês aqui no domingo de manhã, eu vou falar agora no domingo à noite. A glória de Deus, dentro da Bíblia, ela pode ser demonstrada de duas maneiras. Duas maneiras demonstram o que é a glória de Deus, ou eu posso exemplificar a glória de Deus de duas maneiras. A primeira é o conjunto dos atributos de Deus. Quando eu olho para Deus, a gente já falou sobre isso na escola dominical. Então a gente tem a classe de atributos comunicáveis, que nada mais é do que qualidades que Deus como ser supremo tem e que Ele divide com a gente, claro que não na medida que Ele tem,
mas Ele divide com a gente. Por exemplo, Deus quer que você ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Esse amor é um amor que ele só vem de Deus. Eu e você não temos capacidade de fazer isso. Deus quer que você seja honesto. Deus quer que você seja justo, porque Deus é justo. Deus quer que você seja santo, porque Ele é santo. Então, tem vários atributos de Deus que Deus comunica Ele conosco. E se nós buscarmos a Deus, e a gente for olhar lá para Gálatas 5, a gente vai ver que existe um fruto do Espírito, mas também existem as obras da carne. E todos nós estamos enquadrados nesse mesmo cenário. Mas, voltando a falar da glória de Deus, então quando eu junto todos os atributos de Deus, e aí agora falando de atributos que são incomunicáveis, qualidades que só Deus tem, então Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é glorioso, Deus pode tudo, é soberano, não deve satisfação para ninguém, muito menos para mim e para você. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. O mundo continua nas mãos do Senhor. E Pedro aqui, ele estava querendo demonstrar para a igreja da Ásia que no momento de dificuldade, o controle continua na mão de Deus. E que existe um objetivo específico quando Deus coloca todos nós aqui na terra. E eu comentava hoje na escola bíblica dominical que você, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, que ninguém te conhecia, hoje, né, com a tecnologia, a mulher grávida vai lá na clínica fazer o exame, e eles têm um ultrassom 3D que praticamente é uma foto da criança. E eu acredito que daqui mais uns anos eles vão conseguir fotografar dentro da barriga, porque esse ultrassom você já vê tudo detalhadamente. Mas os irmãos mais antigos aqui, por exemplo eu, que não sou tão antigo, mas por exemplo quando eu nasci não tinha teste do pezinho. Eu não fiz teste do pezinho. Se você falar hoje isso para, por exemplo, para uma mãe nova como a Paula ou a própria Alice, as mulheres que acabaram de ter neném aqui, elas vão falar para você: não, toda criança que sai do hospital faz o teste do pezinho, isso é uma coisa normal. Mas antigamente não existia isso. E para os irmãos mais antigos aqui, era a surpresa, não era? Você não sabia se era homem ou se era mulher. Era surpresa. Comprava as coisas ali tudo amarelo, uma corzinha assim mais neutra, não comprava azul ou rosa, porque não tinha certeza se era homem, se era mulher, o que ia nascer. Mas eu quero dizer para você que antes dessa tecnologia existir, quando Deus gerou você lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito específico para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre esse propósito específico que Deus tem para a vida de todos nós. Objetivos, irmãos, todos nós temos. Cada ser humano aqui que está aqui nessa noite, claro que com exceção das crianças mais novas, todos vocês têm um objetivo. Todos, sem exceção. E os objetivos, eles são mais variados, né? Nenhum ser humano é igual ao outro. Só que esses objetivos, muitas vezes, na maioria das vezes, são objetivos nossos. Não quer dizer que esse objetivo seja o objetivo de Deus também. E aí eu quero dizer, baseado na glória de Deus, eu disse para vocês que tem duas maneiras da gente exemplificar a glória de Deus dentro da Bíblia. Uma é reconhecendo o conjunto dos atributos de Deus, e eu acho que isso é completamente claro para todo mundo aqui nessa noite. Então você olha para Deus e sabe que tem qualidades que só Deus tem. Mas a segunda maneira
de você entender o que é glória de Deus é justamente quando eu, como criação, reconheço o poder do meu Criador. E aí eu reconheço a glória de Deus. Eu olho para Deus e falo: Deus, como o Senhor é infinitamente mais do que eu. Como eu preciso da Tua misericórdia, da Tua ajuda. Como eu sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer. Porque Deus nos criou com um objetivo. Sabe qual é o objetivo, irmão, da tua vida? Deus te criou para a glória dele. Não tem outro objetivo que seja mais importante do que esse. E no decorrer da nossa vida a gente procura por vários objetivos. Todos nós temos vários objetivos, sonhos a serem alcançados. E não é pecado você ter sonho, não é pecado você querer realizar. Muito pelo contrário, eu incentivo você. Continue sonhando, tenha seus objetivos. Deus se agrada disso, desde que os seus objetivos não firam a palavra de Deus. Você pode continuar sonhando, e Deus pode decidir sim realizar o desejo do teu coração, ou não. E aqui, nesse texto que eu li para vocês, no versículo 12, Pedro vai falar assim: olha, amados, não estranheis. Se a sua Bíblia estiver aberta, é bom para você acompanhar comigo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês. Na tradução atualizada ele vai dizer assim: olha, não estranheis o fogo ardente no meio de vocês, que vem para provar vocês. Não se espantem com isso. E aqui ele fala assim: não olha para esse fogo ardente como uma coisa estranha, como algo que seja extraordinário, porque não é extraordinário. Isso não é extraordinário. E eu quero falar para vocês que esse fogo, ele não é um fogo como o que acontece no incêndio, em que 5, 10 minutos uma casa é destruída quando você não controla esse incêndio. Esse fogo aqui não é para trazer destruição. Esse fogo aqui que Pedro está falando para esse povo das igrejas da Ásia, ele está falando assim: olha, esse fogo que Deus está usando, nesse contexto, é um fogo que prova. E aí eu quero falar com os irmãos dentro desse contexto. Tanto na antiguidade como hoje, uma das maneiras da gente purificar algo é através da temperatura. E na antiguidade as pessoas usavam fogo para fazer depuração do ouro. Então se encontrava uma pepita de ouro, só que não tinha como eu garantir que aquilo ali era só ouro. A única maneira de eu garantir que aquilo era só ouro era eu submeter uma temperatura muito alta, colocava no fogo. E no final daquele processo, existe uma temperatura que só o ouro vai suportar. Tudo que não for ouro vai sair dali. E Pedro está falando aqui para a igreja: não estranhem esse fogo no meio de vocês. Ele serve para purificar a vida de vocês. Existe algo que Deus precisa tirar do meio de nós. A gente ainda não alcançou a pureza que Deus quer, e por causa disso Deus precisa trabalhar na nossa vida. Então muita gente olha para esse texto e quando vê esse fogo fala: olha, está destruindo. Não está destruindo, está purificando. É um processo de depuração. No final desse processo, o ouro vai estar muito mais puro do que ele era no começo. E eu vou poder olhar e vou falar: aqui é só ouro, porque a essa temperatura só o ouro resistiria. Então Deus, quando Ele fala de fogo, Ele não está
falando de destruir aqui nesse contexto. Ele não está falando de acabar com a minha vida nem com a tua. Ele olha para mim e fala: Franciel, tem um monte de impureza aí em você, e eu vou aquecer um pouquinho agora. Eu vou aquecer um pouco, porque eu preciso tirar o que não me agrada. Eu preciso tirar o que é impureza, porque eu te escolhi para ser puro, santo e irrepreensível diante de mim. Então, o primeiro conselho que Pedro dá para os crentes ali da Ásia é: não se espantem com isso. Isso faz parte da vida de vocês. Ele fala: isso não é algo extraordinário. Muito pelo contrário, isso é ordinário. Faz parte da ordem natural da vida de vocês. Mas aí no versículo 13, ele fala uma coisa: pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes coparticipantes das aflições de Cristo. A gente, irmãos, tem uma tendência natural, começando de mim nessa noite, porque a palavra começa aqui, irmãos. A gente tem uma tendência natural a olhar para a nossa vida e falar assim: não, Deus me escolheu. Jesus Cristo morreu por mim lá no Calvário. Deus deu o seu Filho unigênito para que eu hoje aqui tivesse vida. Ele me ama. Ele pode tudo. Então por que o sofrimento? Deus não poderia também, com o seu infinito poder, me livrar de todas essas coisas? Deus não poderia me livrar de sofrer? Deus não poderia me livrar de uma doença incurável, quando o médico olha para mim e fala assim: Franciel, você tem essa doença e você vai morrer com ela. Provavelmente você vai morrer muito mais cedo. Não tem o que fazer. Deus não poderia olhar para uma menina como a Duda, que a gente está orando, que é uma criança de 6 anos, que está com um tumor maligno no cérebro, e muitas vezes a gente olha para essa situação e a gente se questiona, a gente fala: por que, Deus? Por que que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que que todas as coisas para mim sempre são mais difíceis? Por que que eu olho para o lado e eu vejo que as pessoas alcançam e eu não alcanço? Se eu sou reto diante de Ti, eu cumpro a Tua vontade, eu olho para a Tua palavra, e mesmo assim as aflições e os sofrimentos continuam batendo na minha porta. Mas eu venho nessa noite trazer uma boa notícia para você. A ordem de Deus é: se alegre. Era como se Deus olhasse para nós aqui nesse versículo 13, irmão Manuel, e falasse assim: olha, o meu filho desceu, foi crucificado, morreu, padeceu, um sofrimento que eu jamais poderia imaginar. Então se alegrem por sofrer também, que vocês estão sofrendo um pouquinho do que Cristo sofreu, mas é bem pouquinho. É isso que eu quero para vocês. Deus olha para nós e fala assim: eu não poupei o meu filho do sofrimento, porque eu pouparia você. Deus olha para nós nessa noite, irmãos, não com a visão desse evangelho que tem sido pregado nas igrejas. Tem alguém dizendo, e essa é a maior mentira do século 21, que você faz algo para Deus e Deus tem um compromisso com você, como se Deus tivesse a obrigação de realizar o que você quer, como se Deus tivesse a obrigação de te prosperar, de te fazer saudável, de te colocar nos melhores lugares e que a sua vida fosse um mar de rosa. Tem gente pregando isso aí, meus irmãos, mas eu falo para você, esse ensinamento é falso. E quem sobe aqui para dizer isso também é um falso profeta. Essa profecia não é de Deus. Deus nunca prometeu para nós
um caminho cheio de flores. Ele prometeu que teria uma chegada segura. Isso sim Ele prometeu. Porque o meu destino e o seu é na glória com Jesus Cristo. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Então, no versículo 13, Pedro olha para os irmãos e fala assim: o fogo está ardendo aí, a prova está grande, então eu venho falar para vocês, se alegrem, porque vocês são participantes do sofrimento de Cristo. Se a gente olhar para a trajetória de Jesus Cristo, a própria Bíblia vai dizer que Ele se despiu de toda a glória que Ele tinha. Morreu aqui crucificado. E aí tem gente achando que Deus vai olhar para nós e a ordem dos acontecimentos da nossa vida vai ser invertida. Olha para a vida de Jesus. Primeiro a cruz, depois a glória. Na nossa vida é igual, irmãos. Primeiro a prova, primeiro o sofrimento, e a glória que eu venho prometer para você aqui não é eu que prometo, não é chave, não é carro, não é casa, não é nada disso, mas você está sofrendo, sendo preparado para o retorno de Jesus Cristo. E Ele prometeu que um dia eu e você estaríamos juntamente com Ele. Todos nós estamos sendo preparados para isso, tanto eu quanto você. E aí no versículo 14, Pedro vai falar assim: olha, se pelo nome de Cristo, a minha tradução aqui diz vituperados, mas é a mesma coisa que injuriados. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, aí é Deus que fala, vocês são bem-aventurados. Porque, irmãos, eu muitas vezes eu fico raciocinando e pensando, hoje servir a Deus, Aldo, se tornou tão fácil e é um modismo tão grande dizer que eu sou crente. Mas eu, olhando para a Bíblia, eu não consigo entender, irmão. Eu acho que se você serve a Deus de verdade, você vai desagradar o mundo, não tem outro jeito. Você não vai conseguir ser o cara mais popular na faculdade. Você não vai conseguir se dar bem com as pessoas que não servem a Deus, no sentido de se sentir bem nos mesmos ambientes que elas estão. Você vai provocar, irmãos, antipatia. É isso que o crente provoca. Daí vem a palavra protestante, que saiu tanto de moda, né? Hoje ninguém mais é protestante. Nós somos evangélicos, né? Uma palavra melhor. Mas a Bíblia está cheia de protesto. Protesto contra o pecado, protesto contra a desonestidade, protesto contra colocar Deus na frente e achar que Deus é um escudo para a gente, para que a gente possa fazer o que a gente quer. Protesto de colocar os seus interesses na frente dos interesses de Deus. Se a gente voltar lá para Ezequiel, a gente vai ver que o povo vivia do jeito que queria. Deus tinha especificado detalhadamente: eu quero isso, isso, isso e isso de vocês. E o povo falava: faz de qualquer maneira, não precisa também tudo isso não, né? Para que tudo isso? Né? Deus falou para o povo assim: olha, eu quero um animal completamente saudável, de 1 ano, é para tirar o melhor. Olha lá para o seu rebanho. Se você é pobre e não tem condição de trazer um bode, traz uma pomba que seja, mas eu quero o melhor, sem mancha, sem mácula. Você vai entregar para mim o melhor que você tem. Sabe o que o povo fazia, irmãos? Tem um manco aqui, tem um cego, não vai servir para nada, eu não vou conseguir vender para ninguém, entrega esse lá. E Deus olhou para o povo e falou assim: ó, o que vocês fazem para mim é desonrar o meu nome. Vocês desprezam a minha vontade e a minha palavra.
Só que Deus alerta o povo. Ele fala assim, ó, eu sou Deus grande e temível, e eu não aceito qualquer coisa de vocês. E eu fico pensando se Deus mudou hoje. Tem gente achando que a exigência era só no Velho Testamento. Jesus veio para exigir mais ainda de nós. Deus não recebe qualquer coisa, meus irmãos. Deus não recebe qualquer coisa. Deus é Deus. Para Deus existem só duas situações: ou é do jeito que Ele quer, ou não é. Deus não aceita meio termo. A Bíblia vai dizer que é impossível servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós, olha isso, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E aí a gente define glória de várias maneiras. E Deus está falando aqui, olha, se você está passando por provação, dificuldade, sofrendo, mas aqui eu quero abrir um parênteses. Eu, Franciel, vou atrás de muito sofrimento. Quando eu erro, eu vou atrás de sofrimento. Quando eu não observo a palavra de Deus e faço o que eu quero, tomo a decisão que eu quero, eu estou indo atrás do sofrimento. Então aqui Pedro está falando assim, eu não estou falando do sofrimento que você buscou com as suas mãos. Eu estou falando de sofrer por amor ao nome de Jesus Cristo. Mas Deus é tão bom que mesmo quando a gente vai atrás do sofrimento, Ele ainda olha para a gente com um olhar de misericórdia. Ele fala assim, olha, eu vou deixar você sofrer um pouquinho para você aprender que você não deve fazer isso, e aí você vai se arrepender do que você fez. Se arrependendo do que você fez, você não vai fazer isso de novo. E aí eu te ensinei uma lição. Quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele peca, e aqui vocês conhecem a história melhor do que eu, ele se humilha diante do Senhor, ele reconhece o que ele fez. Isso está lá no Salmo 51. E ele fala, olha Deus, não retires de mim o teu Espírito, volta a dar-me a alegria da salvação. E Deus olha para ele, contempla o coração contrito dele, e fala para ele, olha, tudo bem Davi, você realmente se arrependeu, mas existe uma consequência para tudo que a gente faz. O perdão de Deus não nos isenta da consequência, mas Deus está sempre pronto a perdoar. Versículo 15: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Esses crimes aqui naquela época eram crimes que muitas vezes eram punidos com... a pena era a morte, para quem fosse pego roubando, para quem cometesse um homicídio. Então Pedro fala assim, olha, gente, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando do sofrimento por amor a Deus. Se você está sofrendo por causa de algo errado que você fez, você tem que pagar por isso que você fez. Mas aí os irmãos vão olhar para mim e vão falar assim, mas aqui dentro hoje, pelo menos eu quero crer, não tem nenhum ladrão, nenhum homicida, não tem nenhum malfeitor aqui, não tem ninguém. Mas ele continua, ele pega e fala assim, olha, ou como quem se intromete em negócios alheios. E aqui ele está falando justamente do sofrimento que a gente busca quando a gente quer olhar muito mais para a vida do próximo do que para nós.
Tem alguém que diz que Deus deu para cada um uma vida, para que a pessoa cuide dela, e não para que você cuide da vida do irmão, do próximo. E aqui Pedro está alertando o povo, ele está falando assim: olha, cuide da sua vida, cuide do que é seu, não se intrometa na vida do seu irmão. Se você pode ajudar o seu irmão, ajude. Se você não pode, coloque o joelho no chão e ore por ele. Se você olha para o seu irmão e fala assim: olha, ele é tão falho, se você pode ajudar, aconselha ele, chama ele lá na tua casa, faz um café para ele, fala assim: meu irmão, eu quero te ajudar. Mas se ele não quiser a sua ajuda, irmão, coloca o joelho no chão, ore por ele. Não se intrometa na vida do seu irmão. Muitas vezes a gente, ao invés de ajudar, a gente sai espalhando para a igreja tudo o que acontece, falando mal do nosso próximo. E muitas vezes, irmão, a verdade está só na primeira pessoa que falou. Porque cada pessoa que vai repetir o que foi falado acrescenta alguma coisa a mais. Quando você vê, você transformou um irmão que prendeu um passarinho na gaiola num assassino de não sei quantas pessoas. Porque você saiu reproduzindo o que você ouviu e você nem sabia se era verdade. E aqui Pedro pega e fala assim: peraí, se vocês estão sofrendo por isso, porque vocês, ao invés de cuidar da vida de vocês, estão cuidando da vida do outro, vocês têm que pedir perdão a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou falando aqui para pessoas que sofrem por amor a Cristo. (16) Entretanto, se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Tem muita gente, meu irmão, que tem vergonha da vida dele, do sofrimento. Ele não consegue, por exemplo, olhar para o lado e falar assim: peraí, mas eu sirvo a Deus, mas estou passando aqui por essa pindaíba que não acaba nunca. Estou servindo a Deus, mas estou doente. Eu comentava ontem lá em casa que eu já tive irmãos que olharam para mim e falaram assim: mas por que você tem essa doença aí? Já teve irmãos que falaram: com certeza não tem fé para Deus curar ele. Já teve irmãos que questionaram: você já perguntou para Deus por que você tem essa doença? Já teve irmãos que falaram que todas as vezes que eu vou para o hospital é porque eu estou em pecado, né, Cátia? Então, irmão, eu ando pecando muito, viu? Porque eu tenho ido no hospital muitas vezes. Mas, irmãos, Jó um dia falou assim: receberia eu o bem do Senhor? Porque o bem do Senhor todo mundo quer receber, né? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ter os sonhos realizados. E quando Deus quer te dar o mal? O livro de Jó chega a ser poético: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Falar isso é muito bonito, viver isso é outra história. Jó tinha a compreensão exata do que era a glória de Deus. No começo Jó estava meio triste, e de repente Deus pega Jó e fala assim: mas peraí, se você está se achando, eu estou aqui parafraseando, tá, irmãos? Deus não falou isso, mas na linguagem de hoje, está se achando, Jó? Onde você estava quando eu criei os céus e as estrelas? Você estava onde, Jó? Em outras palavras, eu estou falando quem você é. E é o que Deus fala para nós nessa noite: quem você acha que é para exigir algo de mim?
Quem você acha que é para pensar que eu sou obrigado a fazer algo para você? E quando Deus coloca Jó no lugar dele, Jó pega e entende. Ele pega e fala assim: olha Deus, na realidade eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é de verdade. Deus soberano que faz o que lhe apraz. Tem gente que acha que sofrimento é sinônimo de pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu irmão. Sofrimento é Deus falando para você assim: olha, eu preciso que você melhore aqui e aqui. Eu vou aquecer um pouco mais. A temperatura do fogo ainda está branda, eu vou aumentar essa temperatura. Existe algo que ainda precisa sair, que não foi purificado ainda, então eu aumento a temperatura mais. Muitas vezes Deus quer até parar no meio do processo, mas a gente resiste em manter umas impurezas. E Deus fala: então eu vou aquecer mais, porque aquecendo mais não vai ter pureza que resista. Sofra tendo a certeza que Deus tem algo reservado para você. Porque continuando, no 17 ele vai falar assim, ó: pois já é um tempo que comece o julgamento. Pedro escreveu isso aqui lá atrás, para a igreja da Ásia, século I, aproximadamente 2000 anos atrás. Porque, irmãos, se você for olhar para a Bíblia, depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos já falavam: estamos vivendo os últimos tempos. Esse período já começou. Tem gente que está aguardando os últimos tempos chegarem, mas ele já chegou. Nós estamos já vivendo os últimos tempos. E aí Pedro pega e fala assim: Deus está começando algo, um julgamento. E o julgamento começa por onde? Primeiro pela casa de Deus. É onde Deus começa a julgar. Esse sofrimento é o julgamento de Deus. É Deus olhando para nós e falando assim: olha, Franciel, para você entrar na cidade pelas portas ainda precisa melhorar muito. Então eu vou te colocar na posição que eu quero. Eu vou melhorar você. Pois já é o tempo de começar o julgamento. E o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui eu paro. Para abrir o seu olho. Deus olha para a sua igreja, composta de várias pessoas, todas falhas, todas com algum tipo de erro ou pecado. Todos os dias nós pecamos. E Deus pega e fala assim: eu vou começar a julgar primeiro o meu povo. Vou julgar primeiro eles. Aí tem alguém que pode olhar para a sua vida e falar: tá vendo assim o crentinho lá, olha, vive dizendo que serve um Deus que pode tudo e vive naquela mesmice a vida toda, não consegue nada, não sai do lugar, vive doente no hospital, gasta dinheiro com remédio e ainda diz: sou dizimista fiel. Para quê? Se Deus não faz nada por ele. Quando eu li esse versículo 17, eu me alegrei, meus irmãos. Porque Deus falou no meu coração: olha, Franciel, eu estou julgando você, você está sofrendo por causa do meu julgamento, mas olhe à sua volta,
Aquelas pessoas que não me conhecem. Se eu estou julgando você e você está sofrendo, imagina o que eu tenho reservado para elas. Imagina os ímpios, quando chegarem diante de mim, o que eles vão poder apresentar. Quais são as obras? 18. Se é com dificuldade que o justo se salva, e aqui a dificuldade não é de Deus, tá, meus irmãos? Deus não tem dificuldade de salvar ninguém. A dificuldade é nossa. Eu e você temos dificuldade. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nenhum de nós alcançaremos o que Deus quer. Mas Pedro vai falar assim, ó: se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Jesus uma vez conta uma parábola. Ele pega e fala assim: olha, existia um homem muito rico, e de repente ele olhou para os seus celeiros. Ele viu que os celeiros eram pequenos, que não iam dar para comportar a colheita dele daquele ano. E ele pensou no seu coração: eu vou derrubar esse celeiro que eu tenho, que são pequenos, e vou construir maiores. E aí eu vou conseguir guardar tudo que eu tenho. E aí Jesus conta: olha, louco, essa noite ainda pedirão a tua alma. E tudo que você tem, para quem vai ficar? Jesus, ele estava querendo dizer, irmãos, que o tempo vai chegar ao fim, que uma hora nem eu nem você teremos mais tempo. E eu falei no começo da mensagem: não é errado sonhar e nem correr atrás dos objetivos, não é. Mas use o seu tempo com sabedoria. Se o tempo para Deus na sua vida é só o que sobra, Deus não está recebendo o tempo que você tem para Ele. Porque tem irmãos que pegam e falam assim, né? Ser pastor hoje não é fácil, né, pastor? O pastor procura o irmão: irmão, você pode me ajudar, pastor? Eu trabalho, estudo, tenho os meus compromissos, minha semana é corrida, eu só consigo ir na igreja no domingo à noite, às vezes. Mas pastor, tem uma justificativa, tá? Eu estou trabalhando, não estou em casa dormindo, não. Eu não vim aqui nessa noite para julgar ninguém, irmãos, mas diante da palavra que está sendo pregada, você pode julgar a si mesmo, porque é isso que a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. O que você está dando para Deus é o melhor ou é o que sobra? Quando sobra um tempo, eu vou no culto. Se sobrar um tempo, eu consigo estar na ceia. Se sobrar, talvez eu vá na doutrina. Escola dominical, né, Claudio? É mais difícil ainda. Não vai sobrar. Trabalha a semana toda, irmão. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Trabalho, estudo, saio do serviço, vou direto para a faculdade, chego em casa todo dia 1h da manhã, acordo 5h da manhã. É a minha rotina, irmãos. Não consigo ter tempo. Eu vou ler de novo o 18. Se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, 19. Também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas. Ou aqui eu quero substituir essa palavra alma, porque a alma aqui representa a vida. Você que sofre pela vontade de Deus, entregue a sua vida a Deus, pois Ele é o fiel Criador. E a maneira de você entregar a sua vida a Cristo, sabe como que é? Fazendo o bem. Faça o bem. Faça o bem. Eu tenho mais 10 minutos. E eu quero fazer algumas aplicações dessa palavra nessa noite.
Existe uma diferença, irmãos, entre quem sofre e quem sofre. O que você está falando, Franciel? Quem sofre com Deus e quem sofre sem Deus. Nessa noite eu quis dizer, nesses poucos minutos, que quem sofre com Deus entende o sofrimento. O sofrimento é apenas uma preparação para algo glorioso que te aguarda. O que te aguarda, irmão, supera toda a sua expectativa. Você nunca imaginou, a tua mente nunca conseguiu contemplar o que Deus tem reservado para você. Então, olhando sobre essa ótica, todo sofrimento é pouco. Continue sofrendo, tendo a certeza que você está sofrendo por fazer a vontade de Deus. Não queira sofrer distante de Deus. Tem gente que fala assim: eu vou sair da igreja, porque depois que eu vim para a igreja é só sofrimento na minha vida. Eu pensei que tudo ia acabar, que agora a minha vida ia ser mar de rosa. Eu quero dizer para você que sofrer aqui é muito melhor do que sofrer lá fora. Não julgue o seu irmão. Tem gente que vê o irmão sofrendo, olha para ele e ao invés de ajudar, tá vendo? Com certeza está colhendo o que plantou. Problema dele. Está fazendo, se está acontecendo com ele é porque Deus quer. Irmãos, muitas vezes o sofrimento na vida do teu irmão é Deus trabalhando na vida dele. Não julgue teu irmão. Não pense que você é melhor que ele. Sofrimento não é sinônimo de pecado. Sofrimento não é sinônimo de desobediência. Sofrimento muitas vezes simplesmente é Deus fazendo o querer e a vontade dele na nossa vida. Não peça a Deus o que ele não te prometeu. Tem muita gente, irmão Manuel, hoje que deposita a confiança dele não no que Deus prometeu, mas no que ele acha que Deus tem que dar para ele. Irmão, Deus só se responsabiliza pelo que ele fala. Deus não tem compromisso com a palavra minha e sua, não. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então não peça a Deus o que ele não te prometeu. Não coloque a sua vida, a felicidade como servo de Deus, dependendo do que Deus vai te dar. Porque muitas vezes isso aí que você tem na sua mente que Deus vai te dar, não foi Ele que te prometeu. E muitas vezes nunca você vai alcançar isso. Se a sua felicidade depender disso, você vai acabar como os irmãos aqui. Que muitos irmãos aqui, nesse contexto da igreja, nas igrejas da Ásia Menor, eles estavam fazendo o quê? Desistindo de servir a Deus. Porque o sofrimento era tão grande que eles consideravam que era mais fácil deixar de servir a Deus. Então, coloque toda a tua atenção e a tua petição naquilo que Deus prometeu para você. Porque aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer, meu irmão. Use o sofrimento da maneira certa. Fato é, meus irmãos, nenhum de nós vai conseguir escapar do sofrimento. Não tem remédio. Eu não vim aqui essa noite trazer um antídoto para você. Ninguém vai escapar do sofrimento. Mas use o sofrimento de maneira correta. Olhe para quem sofreu mais do que você. Olhe para tudo que Deus proporciona para a sua vida. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o lado, se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber que a nossa situação não é tão ruim assim. Hoje pela manhã, entrou um senhor aqui na escola pública dominical. Ele chegou com as coisas dele ali, um morador de rua. Entrou, colocou as coisinhas dele ali, sentou e falou assim: irmão, eu quero ouvir a palavra. Estou desviado. Ouviu a palavra ali, a gente convidou ele para tomar um café, ele subiu, tomou um café, pegou as coisinhas dele, eu estava ali na porta. Eu falei para ele: volta aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho 2 lugares para dormir.
Eu posso dormir aqui embaixo da ponte desse lado ou embaixo da ponte do outro lado. E essa noite eu vou dormir do outro lado. Mas eu volto aqui na igreja. E aí muitas vezes a gente olha para a nossa vida e pensa que é só a gente que sofre. Então olhe para o seu sofrimento, irmãos, como vontade de Deus, para te purificar. Assim como o ouro é provado no fogo, Deus está provando você para te tornar melhor, para te fazer uma pessoa melhor. E eu encerro as minhas palavras dizendo: no final de tudo isso, tem algo reservado para você, algo que não vale a pena você trocar por nada. Muitas vezes a gente é seduzido por várias coisas aqui, eu, você, todos nós. Mas quando a gente olha para o que Deus prometeu para nós e para o que Ele tem reservado para nós, eu consigo chegar à conclusão que nada vale a pena abrir mão do prazer de servir a Deus. E se for para continuar sofrendo, servindo a Deus, que continuemos sofrendo, aguardando o seu retorno, pois o que Ele prometeu é de um dia limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e nós estaremos eternamente com Ele. Então, irmãos, vale a pena sofrer quando a gente sabe o porquê a gente está sofrendo. Leve essa palavra para a sua casa nessa noite, mastigue isso durante a semana e tenha certeza que o Deus que pode tudo contempla cada milímetro do teu sofrimento. E quando Ele dizer basta, quando Ele disser chega, Ele muda a tua história num abrir e fechar de olhos. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém? Talvez, irmãos, essa não seja a palavra que você queria ouvir nessa noite. Mas às vezes a gente precisa entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu quero perguntar nessa noite se depois dessa palavra tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, que tem sofrido, mas tem sofrido sozinho, tem sofrido sem um amparo, tem olhado para um lado, olhado para o outro e não tem enxergado saída. Eu quero te oferecer algo nessa noite que ninguém pode te oferecer nada igual. Existe um Jesus que morreu por você na cruz, para que você tivesse vida. E Ele olha para o seu povo e fala assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero perguntar, se baseado nessa palavra, tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém que se afastou, que por algum motivo se entristeceu e não tem mais força para servir a Deus, nessa noite eu abro a oportunidade para você. E eu tenho aqui 1 minuto e meio. E quando a gente oferece algo que é bom, a gente não precisa insistir muito. Eu quero perguntar mais uma vez: tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? O pastor disse que tem uma família que está nos visitando aqui nessa noite. Vocês têm a intenção de se unir conosco e fazer parte dessa igreja que vai receber vocês com toda certeza de braços abertos. Nós somos um povo que estamos sofrendo, mas estamos sofrendo felizes, porque estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Vocês querem se unir a nós nessa noite? Se vocês querem, depois vocês podem procurar o pastor. Se vocês querem receber uma oração, não tem ninguém que queira aceitar Jesus nessa noite. Então eu quero agradecer a minha oportunidade.
Aleluia, Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Nesse momento está acontecendo uma festa nos céus. E se você almeja o céu, nós vamos fazer uma festa aqui agora. Aleluia! Mas está escrito Deus maravilhoso, aleluia! que mais vale uma alma que se rende arrependida aos pés do Senhor do que o mundo inteiro. Amanda, vamos? Além do rio azul, a fonte de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e
olhos nele, por favor, no peito. Aleluia. Amados, já estamos encerrando. Mas, deixe-me fazer uma apresentação que nos foi cobrada. A Laurinha trouxe aqui hoje 3 visitas. Ela mandou avisar, pastor, eu queria trazer 4, mas uma não veio. Então, para nós apresentarmos. Cadê a Vitória? Dá um sinal, a Vitória. Ali está a Vitória. A Melissa. Cadê ali está a Melissa? E a Kemily. Lá está a Kemily. Como nós vamos dizer a essas crianças? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Laurinha, continua trazendo mais crianças. Lembra que eu falei aqui atrás sobre trazermos crianças? A Laurinha já começou. Amém? Vamos ver se as outras crianças entram na pilha também. Trazer crianças para essa louvor a Deus. Deus te abençoe, Laurinha. Te amo, querido. Deus abençoe. Amados, já estamos encerrando. Deixe-me comunicar a vocês. Hoje nós tivemos um batismo na nossa igreja sede. Nós tivemos, foram batizados, embora da congregação sede aqui, nós tínhamos alguém se preparando, mas de último momento ficou para o próximo batismo. Mas lá do Parque São Luís foram batizados 5 novos crentes para a glória de Deus. E foram batizados hoje na totalidade, ali na nossa igreja sede, mais 79 novos soldados desse grande exército de Deus que está marchando, ganhando almas para o reino de Deus. E nós vamos continuar o nosso trabalho de evangelismo, porque Deus tem muitas almas para nós trazermos à sua casa a sua presença. Amém, queridos? Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela família que esteve conosco ali de Itaquá, nosso irmão Fernando, nosso irmão Valéria e o seu filho Gabriel. Que Deus abençoe vocês. E se vocês assim quiserem estar conosco mais vezes, as portas dessa igreja estão abertas para vocês. E os nossos corações escancarados para recebê-los e abraçá-los aqui, quantas vezes vocês puderem estar conosco. Que Deus os abençoe. Quero ser grato a Deus também pela presença da minha irmã Jacileia, do meu sobrinho Robson, que mais uma vez veio cooperar conosco nesta noite. Que Deus abençoe a cada irmão, irmã, cada jovem, cada criança, cada obreiro, cada departamento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Desejando a todos uma semana de bênção, uma semana de vitória nos seus trabalhos e afazeres. E que não percamos nenhum dos trabalhos que nós temos aqui na terça-feira, na quinta-feira, nos trabalhos que temos no domingo de manhã, nas consagrações. Então, contamos com a cooperação de todos, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero ainda reforçar sobre o encontro de casais que vai acontecer no primeiro sábado de novembro. E nós temos, por enquanto, 2 casais que confirmaram presença. E eu preciso de pelo menos mais 3 casais para estar indo nesse evento representando a nossa congregação de Cidade Cumbica. Eu sei que talvez fuja ao orçamento de alguns, mas eu preciso que pelo menos 5 casais representem a nossa congregação nesse trabalho, que é um trabalho promovido pela nossa sede regional ali do São João. O pastor Ademir conta com a presença dos irmãos. E eu quero depois ver a liderança de departamentos, rapidinho, irmãs e jovens, para um assunto particular entre nós, no final do culto. Lembrando que também diácono irmão Aldo, nosso líder diaconal, ele está incumbido de uma tarefa de levantar os nomes de obreiros e obreiras, que no dia 21 de abril nós teremos uma escola para obreiros. Serão 2 palestras
Esse dia 21 de abril é um feriado. Então, diáconos, diaconisas, auxiliares, presbíteros, evangelistas, pastores, estamos todos convocados para estar nessa escola para obreiros, que ocorrerá no dia 21 de abril, na nossa sede regional. Início dos trabalhos às 9 horas da manhã, já terá um café para recepcioná-los na abertura do trabalho. Depois teremos uma palestra no primeiro período, intervalo para o almoço, uma segunda palestra no período da tarde e encerra com o lanche no período da tarde e a despedida pelo nosso pastor regional, pastor Ademir Almeida. Então, o diácono Romualdo, nosso líder, estará contatando os irmãos. É uma taxa irrisória de R$20 por cada obreiro, que nós temos que encaminhar para lá até o dia 31 de março, que é para eles prepararem a parte de alimentação, o café, o almoço e o lanche da tarde. É somente isso. Então, nós contamos com a participação de todos os obreiros. Eu estava até pedindo a Deus que abrisse isso no nosso campo, que vai começar pela regional, porque a maioria dos nossos campos do Ministério de Madureira já tem a EBO, né? Ou melhor, o EBOM, né? Que é a Escola Bíblica para Obreiros e Membros. Nos nossos campos tem acontecido isso, e isso é muito bom, e como eu costumo dizer, é salutar, porque traz experiências gloriosas para a nossa vida espiritual. Nosso pastor regional resolveu então fazer isso regionalmente, e a primeira palestra nesse primeiro encontro será sobre práticas pastorais. Então nós estaremos lá em nome de Jesus. Então o irmão Álvaro vai estar conversando com cada um, os irmãos procurem, dê o seu nome e já providencia a taxazinha para nós estarmos já mudando para a sede regional, para eles já irem tratando disso. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Amém! Raquel, vem aqui. Raquel, filha da nossa irmã Ritinho, ela não está passando bem. Nós vamos orar e ungir em nome do Senhor. Um presbítero, por favor. Diz a Bíblia: está alguém enfermo? Estenda as suas mãos para cá. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, aqui está, Senhor, tua filha, nossa irmã Raquel, acometida deste mal que está, Senhor, incomodando-a. E agora, em nome de Jesus, impomos nossas mãos e ungimos, repreendendo todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Na autoridade da tua palavra, repreendemos, ó Pai querido, todo mal, toda enfermidade, e ungimos em nome do Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja repreendido todo mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Manuel, agradecido a Deus pelo culto. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Filho, Deus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos e sentimos da tua parte. Agora, Senhor, recebendo o teu povo em paz. Ó Deus, nestas bênçãos que te peço, é em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Pediremos, pois, a essas coisas. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje, sempre, todos os dias.